seja muito bem-vindo ao RIC Rural de hoje. Estamos aqui na Escola Agropecuária Demetrio Baldassarelli, no interior de Chapecó. Aqui os alunos aprendem tudo da vida do campo e ainda têm um contato maravilhoso com a natureza. Hoje daqui nós vamos falar sobre os transgênicos, é uma série de reportagens que a gente começa a exibir para você. Nesta primeira reportagem vamos saber o que é a biotecnologia e como são feitos os transgênicos. As consequências do excesso de chuva continuam aparecendo. No oeste, as melancias estão menores. Veja ainda um projeto que ajuda os jovens agricultores a se tornarem empreendedores rurais. E a nossa receita é para ajudar a dona de casa a aproveitar a verdura toda. Olha que legal essa farofa de talos. Depois de discutirmos os agrotóxicos nas lavouras, hoje nós começamos a exibir uma série de reportagens sobre os transgênicos. As plantas modificadas geneticamente são uma alternativa para diminuir o uso dos venenos na agricultura e também as consequências que os agrotóxicos trazem. O RIC Rural foi convidado para participar de um encontro com a imprensa especializada em agronegócio para discutir o desenvolvimento e a regulamentação de transgênicos. O encontro aconteceu em Porto Alegre, a capital gaúcha, e reuniu jornalistas da região sul do Brasil. No evento, tivemos a oportunidade de tirar dúvidas e ouvir especialistas brasileiros e de fora do país, credenciados em órgãos federais e mundiais responsáveis pela aprovação e fiscalização dos transgênicos. O encontro foi oportunizado pelo CIB, que é o Conselho de Informações sobre Biotecnologia. Então, a partir de hoje, nós vamos exibir essa série de 3 reportagens embasadas nas informações que recebemos neste evento. E começamos explicando o que é a biotecnologia e os transgênicos. Este é o Aedes aegypti do bem, um mosquito da dengue transgênico. Ele recebeu um gene especial no laboratório. Os filhotes dele terão vida mais curta, não vão passar de 4 dias e assim não vão se reproduzir e transmitir a doença. Em julho deste ano, um estudo da Universidade de São Paulo comprovou que a estratégia funciona mesmo. A população de mosquitos da dengue diminuiu 95% em um bairro de Juazeiro, na Bahia, depois que os Aedes aegypti do bem foram colocados no ambiente. Os produtos resultantes de uma modificação genética através da biotecnologia são chamados de eventos. Biotecnologia é uma área que usa principalmente os conhecimentos da genética para alterar o DNA dos organismos. Quando a gente fala em organismos, pode ser desde bactérias, passando por animais e plantas. É bem conhecido hoje o uso da biotecnologia na área de plantas transgênicas. São plantas que receberam genes de outras plantas, de micro-organismos, para solucionar problemas da agricultura. Como, por exemplo, o controle de plantas daninhas, o controle de insetos. Isso traz um benefício enorme, substitui, por exemplo, o uso de alguns produtos químicos, ou fazem as plantas produzirem mais por serem manejadas com mais eficiência. A pesquisa começa neste aparelho chamado de sequenciador. Aqui é possível esmiuçar o DNA para comparar e descobrir doenças, por exemplo. Depois começam os experimentos. Você está estudando plantas que você quer conhecer se tem um novo gene para a planta que tu trabalhas. Então, como é que tu pode fazer? Tu vai extrair o DNA dessa planta e vai isolar o pedacinho do DNA, num processo de laboratório que se chama PCR. Esse processo ele vai amplificar e isolar esse pedacinho do gene do resto do genoma da planta. Então, ali nesse pedaço de DNA vai conter toda a informação genética que vai fazer que uma nova proteína que dá resistência seja descoberta. Então, esse processo de descoberta do gene é o processo bem de laboratório. Ele exige conhecimento, ele exige todo o conhecimento de artigos, a manipulação desse gene. Então, uma vez que isso é provado, a sequência, a importância dele, aí começa o processo de transformação genética.
né? A transformação genética ela envolve várias tecnologias da biologia molecular, que é a ciência que dá base todo o desenvolvimento da biotecnologia. E ela envolve, por exemplo, a separação desse DNA da planta de origem, que se chama extração de DNA. Ela envolve a ligação desse DNA num vetor, que se chama DNA recombinante. E aí se cria o primeiro transgênico. O DNA recombinante é a capacidade que a gente tem no laboratório de cortar o DNA, de ligar o DNA num vetor e fazer com que ele se multiplique. Isso se faz em bactérias no laboratório. Toda essa etapa é primeiramente no laboratório. Essas bactérias a gente chama de clones. Eles contêm cópias desse gene que foi isolado. E posteriormente elas são usadas para transformar as plantas, bem no final. O último processo que se trabalha na parte de plantas transgênicas é a transformação da própria planta. Todo o trabalho começa com a descoberta, depois tem toda a manipulação envolvendo a construção e a clonagem e termina com a transformação. E é isso que a Sara está fazendo. A pesquisa de doutorado dela é para controlar as doenças nas flores. O trabalho é longo e requer muita observação. Mais de 6.000 produtos são criados até chegar no evento que se quer. O estudo em flores ele tem a função tanto de contribuir com mecanismos de controle da doença em flores, não só em petúnia, mas como em outras cultivares, como por exemplo em tomate. Uma vez essas flores sendo infectadas, isso vai servir como fonte de inóculo para a contaminação dos frutos, ainda conectados à planta-mãe. Ou também pode acontecer essa infecção quando os frutos estão armazenados. Até mesmo em câmaras frias o patógeno consegue se desenvolver. Então, as descobertas dos mecanismos de resistência em flores, elas vão atuar, elas podem ser extrapoladas para outras espécies, para prevenir a infecção desse tecido ou também para extrapolar esses mecanismos para a obtenção de frutos propriamente mais resistentes a esse patógeno. Hoje, o Brasil tem 72 eventos aprovados. São 44 plantas, 21 vacinas, 6 micro-organismos, como a levedura, que digere a cana-de-açúcar e permite uma maior produção de etanol, e um inseto, que é o mosquito estéril da dengue. Nem todos esses produtos estão disponíveis no mercado para produção em larga escala. Mais ou menos 80% dos produtos vendidos nos supermercados têm algum componente transgênico. A legislação proíbe usar a biotecnologia em seres humanos. Todo o processo é regido pela Lei de Biossegurança. Todos os organismos geneticamente modificados em uso no país devem ser aprovados e monitorados pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A CTN-Bio é um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, formado por uma equipe de 54 pesquisadores doutores especialistas em diversas áreas como saúde humana e animal, meio ambiente e agricultura e pecuária. Pelo menos centenas de pesquisas de novos transgênicos estão em andamento no Brasil. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, uma nova espécie de tomate foi desenvolvida com uma grande quantidade de genes resistentes a uma doença que apodrece a planta. Agora, para essa planta melhorada chegar ao mercado e ser cultivada, aí a história é outra. Daqui para frente, depois da descoberta, o processo de registro e burocracias pode chegar a custar 136 milhões de reais. A regulamentação é importante em qualquer estudo. O que a gente é bastante satisfeito na questão da biotecnologia, que como tem um crivo, um estudo muito rigoroso para a aprovação desses eventos transgênicos, isso dá segurança à pesquisa e dá segurança ao consumidor final e o produtor que vai usar o produto. A dose dessa regulamentação, às vezes ela é demasiada e torna o processo muito longo e muito oneroso. Isso é um problema. Então a gente pensa que deve haver a regulamentação, deve haver o estudo rigoroso quanto à biossegurança, mas não exageros, não retardar o desenvolvimento de um transgênico por uma questão não científica, que muitas vezes acaba dificultando o desenvolvimento da tecnologia para o maior número de empresas, ou em universidades, ou institutos de pesquisa. Então esse é um problema. Alguns países têm um processo um pouco mais rápido, um pouco menos burocrático, e outros países
isso é exigido em mais tempo. Na década de 90, os agricultores gaúchos que moravam nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina acompanharam o excelente desempenho das lavouras de soja dos países vizinhos. Assim, clandestinamente, as primeiras sementes transgênicas chegaram ao Brasil. Em 1998, foi aprovada a primeira semente transgênica de soja feita aqui no nosso país. O desafio é um desenvolvimento tecnológico que seja adaptado às condições brasileiras. A gente tem solos salinos no Nordeste, a gente tem necessidade de produzir em condições de menor uso de água, a gente tem doenças que ocorrem no Brasil e que não ocorrem em outros locais. Então, nem tudo que vai ser importado vai solucionar as questões brasileiras. Acho que então tem que ter um investimento de tecnologia no Brasil. Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos, com 42 milhões de hectares plantados. Ficamos atrás dos Estados Unidos e na frente da Argentina. Mas será que a produção com sementes transgênicas pode ser feita por qualquer produtor? E como é feito o controle de riscos para garantir a qualidade do produto e a saúde de quem come um produto à base de transgênicos? Esses são assuntos para a segunda reportagem, que você confere na semana que vem. Nós vamos para o intervalo agora e depois você vai ver como as maluquices do tempo prejudicaram a produção de melancias no Oeste.